Se o Apocalipse foi escrito para mim e para você, como compreendê-lo quando ele nos apresenta tantas figuras míticas, como um mar de vidro, animais com olhos por dentro e por fora, ou um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos? Como entender estes símbolos? Já no final do primeiro século, vivíamos sob forte opressão do poderoso Império Romano. Após as terríveis perseguições promovidas por Nero, sobrevieram as perseguições do tempo de Domiciano, e foi neste contexto de extrema angústia que o autor do Apocalipse de São João escreve a sua revelação, buscando alentar a comunidade cristã e reavivar nos corações a esperança nas promessas feitas por nosso Senhor Jesus Cristo. A prova que eles viveram é a prova que vivemos ainda hoje. A tribulação nunca cessou. Quantas perseguições nossa família cristã tem sofrido, pelos séculos e em todos os tempos e lugares. Perseguições de todas as naturezas. O autor bíblico escreveu para os cristãos de todos os tempos. Escreveu para mim e para você. Mas como eu e você, no século XXI, iremos compreender um livro envolto em tanto mistério? Será necessário aprender a linguagem própria do livro. Será necessário que utilizemos como que um dicionário de símbolos para que consigamos entender, e não somente entender, mas orar com o livro do Apocalipse e colher frutos espirituais nesta leitura orante. O primeiro capítulo do livro é uma introdução, e os capítulos 2 e 3 têm um estilo pastoral. Ainda não são propriamente do gênero apocalíptico, são cartas às 7 igrejas da Ásia. O gênero apocalíptico se apresenta a partir do capítulo 4. Nos capítulos 4 e 5, nos é apresentada a liturgia celeste e o triunfo de Cristo, o cordeiro de pé como que imolado. Nos é apresentada a entrada triunfante de Jesus Cristo, nosso Senhor, à presença eterna do Pai. Para fazermos uma leitura frutuosa deste trecho, precisamos primeiro nos debruçar sobre a simbologia do gênero literário apocalíptico. Mas antes disso, pensemos um pouco sobre como nós utilizamos símbolos o tempo todo para nos comunicar. Estamos fazendo isso agora. Palavras são símbolos, letras são símbolos. Unimos letras para formarmos palavras, unimos palavras para formar frases. Frases que muitas vezes são expressões que não devem ser compreendidas literalmente, mas simbolizam algo. Utilizamos símbolos para nos comunicar o tempo todo. Agora, considere que no livro do Apocalipse, cada número, cada criatura e ação, cada cor, objeto e imagem, tudo isso são símbolos a serviço do autor bíblico e do leitor, para expressar uma obra dotada de numerosas e profundas camadas de interpretação. Assim sendo, vamos esclarecer o significado de alguns símbolos que nos ajudarão a ler os capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Iniciamos com os números que trazem um sentido positivo. O número 3 simboliza a Deus, a Santíssima Trindade. Em hebraico, não existe superlativo, então para dizer que Deus é santíssimo, se diz que Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. O número 4 é o número da criação, do cosmos. São 4 os pontos cardeais. São 4 os elementos primordiais de acordo com a sabedoria antiga: terra, água, fogo e ar. O número 7 significa perfeição, totalidade. A soma de 3 e 4, de Deus e a criação, resulta em 7, tudo o que existe. São 7 os sacramentos, são 7 os dons do Espírito Santo. Quando o autor escreve as 7 igrejas, ele escreve na verdade para a totalidade da igreja de todos os tempos. O 10 é o número que simboliza a completude, a perfeição no sentido de algo estar pronto, completo, uma obra terminada. O número 12 é o número da excelência,
e sempre está relacionado com o povo de Deus, a Igreja. São 12 as tribos de Israel. São 12 os apóstolos. O número 24, ou 2 vezes 12, pode simbolizar o Antigo e o Novo Testamento. Agora trataremos de alguns números que trazem uma conotação negativa. O número 6 é o número da imperfeição, da fraqueza. Ele é menor que o número 7. É o número do homem, criado no 6º dia, enquanto ainda vive de forma imperfeita. Por fim, o famoso número 666 simboliza a besta, que é 3 vezes imperfeita. Existe uma relação deste número com o imperador César Nero, mas veremos isto nos próximos vídeos da série. Agora veremos alguns outros símbolos importantes para lermos os capítulos 4 e 5. O mar nas Sagradas Escrituras é sempre sinal do desconhecido, um sinal do mal, do medo e da insegurança. Os olhos simbolizam sempre conhecimento e sabedoria. Os chifres simbolizam força, poder. O livro simboliza a história, o destino escrito por Deus para toda a humanidade, mas também para cada pessoa particularmente. Os selos simbolizam algo sagrado, importante, selado por aquele que é o seu dono. Os 4 animais ou seres viventes simbolizam o cosmos e suas forças, toda a criação. É importante entendermos que estes símbolos são para se interpretar e não necessariamente para se imaginar. Quando o texto nos fala, por exemplo, sobre animais que têm olhos por dentro e por fora, isto, se imaginado, pode causar estranheza, pode gerar uma cena bizarra em nossa mente. Mas não é esse o sentido. O símbolo olhos tem um objetivo interpretativo e é isto que deve ser considerado. Ainda existem muitos outros símbolos a serem conhecidos e veremos isto mais adiante nesta série de vídeos, mas por ora, estes nos ajudarão a compreender os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. No capítulo 4, vemos a história, vista do ponto de vista do próprio Deus, a liturgia celeste. O Pai está sentado em seu trono e o seu rosto não pode ser conhecido. Em volta dele, temos os 24 tronos e neles os 24 anciãos. Aqui vemos o Antigo e o Novo Testamento, toda a história da humanidade com Deus. Diante do Pai, existe um mar de vidro. O mar que simboliza o caos e o medo, a manifestação do mal, agora está como que congelado diante do trono do Pai. No meio do trono e em volta dele estão os 4 seres viventes, os 4 animais que simbolizam toda a criação. E eles proclamam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. A cena segue com os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostrando-se diante do trono e saudando. Digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois foste tu que criaste o universo. Por tua vontade, ele não era e foi criado. Então inicia-se o capítulo 5. Vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Nas mãos do Pai está o livro da história da humanidade, mas também da história de cada um de nós, de cada homem e mulher. O livro estava escrito por dentro e por fora. Quer dizer que existem coisas que conhecemos, o passado, e coisas que ainda não conhecemos, o futuro. O livro está selado, é sagrado. Não pode ser aberto e lido por qualquer pessoa. Não pode ser tomado sem a permissão daquele que é dono do livro. Vi então um anjo poderoso, proclamando em alta voz: Quem é digno de abrir o livro rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra ou sob a terra, era capaz de abrir nem de ler o livro. Eu chorava muito,
porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. O autor chora diante da fragilidade do ser humano. Ninguém foi digno de tomar e ler o livro. O ser humano não consegue interpretar a própria história. Mesmo com tantos esforços, nem os sábios, nem os filósofos, nem os mestres, nem os conquistadores, ninguém foi considerado digno de interpretar a razão da história, o sentido da vida humana. Ninguém até agora. A partir do versículo 5, continuamos. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu, para poder abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus Cristo, o filho de Davi, o leão da tribo de Judá, ele é digno. Ele venceu para enfim dar sentido à sua história. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Jesus Cristo ressuscitado se apresenta diante do trono do Pai. É um cordeiro imolado de pé. Ele morreu e ressuscitou. Ele venceu. O número 7 simboliza a perfeição, e os símbolos chifres e olhos, poder e sabedoria. Ele tem todo o poder e toda a sabedoria. Os 7 Espíritos de Deus são o próprio Espírito Santo, no qual o sacrifício do Cordeiro de Deus foi plenamente consumido. Continuamos. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um com uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Jesus Cristo, nosso Senhor, recebe das mãos do Pai o livro da história. Ele dá o sentido, ele dá a razão. Ele é digno de romper os seus selos e de ler o livro. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E agora recebe da parte de toda a criação, de todo o povo de Deus, de toda a igreja, de todos os tempos, toda a adoração. Digno és tu de receber o livro e de abrir seus selos, pois foste imolado e por teu sangue resgataste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Deus uma realeza de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O texto continua, e até o final do capítulo toda a criação continua entoando este louvor ao Cordeiro. Ele venceu, e venceu para sempre. Jesus Cristo elevou a humanidade assumida à presença eterna do Pai, nos altos céus. Ele deu sentido à nossa existência. Ele recapitulou todas as coisas em si. Não chores mais, ele venceu. Nos próximos vídeos falaremos mais sobre a estrutura e sistemas de interpretação do livro do Apocalipse. Falaremos também sobre outros símbolos, como a besta e os 2 dragões, a marca da besta e os poderes que ainda hoje tentam sufocar os cristãos. Se inscreva em nosso canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Que Deus te abençoe.